E se a empresa em que você trabalhasse de repente falisse, como você se sentiria? Raiva, confusão, tristeza ou devastação? Provavelmente todos os sentimentos listados. É irritante quando você liga e a pessoa não atende. Depois de 6 semanas de busca infrutífera por emprego, ele foi rejeitado por mais um café que não estava satisfeito com sua idade. Agora era difícil encontrar até mesmo um trabalho temporário. O cara estava em sérios apuros. Dessa vez ele nem conseguiria pagar as contas de telefone. E, além disso, tinha que pagar aluguel, dia sim, dia não. De repente, ele se viu sob a luz brilhante das vitrines iluminadas de uma grande loja que havia surgido naquele lugar do nada. Havia um aviso na porta de onde ficava claro que o dono da loja estava procurando um funcionário para trabalho de meio período. Gênero e idade não importavam. Ele entrou e abordou a moça atrás do balcão para falar sobre um anúncio de emprego de meio período. A garota pareceu muito surpresa, e o rapaz pensou que ela provavelmente não sabia que eles estavam procurando um emprego de meio período. No entanto, a menina caiu em si, e por algum motivo pediu desculpas. Ela disse que era a chefe da loja e que eles estavam realmente procurando um funcionário. A garota rapidamente o sentou em uma cadeira em uma pequena mesa e lhe ofereceu bebidas. O cara escolheu um americano. O chefe pediu que ele contasse um pouco sobre si mesmo, e o rapaz disse que seu nome era Lloyd, que ele tinha 29 anos e que morava não muito longe dali. O chefe perguntou se Lloyd já havia trabalhado na loja e descobriu que ele havia sido vendedor há vários anos. A menina disse alegremente que ele tinha experiência e tinha a idade certa, exatamente o que ela estava procurando. A chefe disse que ela era um pouco mais velha que Lloyd, mas gostaria de se dirigir a ele informalmente. Ela explicou que, ao se juntar a eles, ele seria obrigado a trabalhar por pelo menos um ano. Teria um turno noturno todos os dias, das 10 da noite às 10 da manhã, e o resto do tempo ela trabalharia na loja. Ela concordou em pagar-lhe um salário de 20.000 wons por hora, e o jovem concordou imediatamente em começar a trabalhar a partir daquele dia. O chefe empurrou um documento para Lloyd, onde ele assinou o contrato. Depois disso, o chefe decidiu dar uma palestra a Lloyd. Depois de 3 horas de conversa, o chefe finalmente disse que poderia começar a trabalhar, mas que às vezes as mercadorias eram entregues à noite e ele tinha que conferir com a lista. Lloyd ficou surpreso que as mercadorias estivessem chegando à noite, mas a chefe o tranquilizou e garantiu que elas só viriam quando fossem urgentemente necessárias, que ela mesma separaria todas as mercadorias e que ele só precisaria aceitá-las. Por fim, a garota alertou Lloyd para não receber muitos visitantes suspeitos. O jovem respondeu que já estava acostumado a trabalhar com pessoas suspeitas. O chefe se despediu e desejou boa sorte a Lloyd em seu primeiro dia de trabalho, e em troca desejou a ela uma viagem segura. Quando o dono da loja foi embora, Lloyd ficou feliz em pensar que agora tinha dinheiro e poderia facilmente pagar o aluguel. Ele não só conseguiu um emprego com uma alta remuneração por hora, como o chefe acabou se revelando uma pessoa muito legal. Lloyd calculou instantaneamente que se trabalhasse 12 horas por semana, ganharia 1.680.000 wons, e seu salário mensal seria de cerca de 8 milhões de wons. Um ano de trabalho nesta loja equivalia a 10 anos de trabalho no escritório de uma grande empresa. E Lloyd pensou com alegria que um mês de salário seria suficiente para ele viver por vários meses. Ele decidiu que tinha que fazer todo o esforço para ficar ali. E naquele momento, o primeiro visitante apareceu. Ele perguntou onde eles guardavam as escovas de dentes e Lloyd apontou para a prateleira. A criatura com cabeça de cachorro ordenou rudemente ao vendedor que respondesse à sua pergunta com mais precisão. Ele já teve um dia difícil o suficiente e não vai tolerar esse tipo de tratamento na loja. Lloyd respondeu que os pincéis estavam na quarta prateleira e apontou naquela direção para ilustrar seu ponto. O homem com cabeça de cachorro caminhou até a quarta prateleira, e Lloyd pensou que eles provavelmente estavam filmando um filme em algum lugar próximo. No entanto, ele não notou nenhum cenário de filme em lugar nenhum, mas a máscara do comprador parecia muito realista. O homem-cão aproximou-se do caixa e perguntou: quanto dinheiro lhe seria cobrado? Ele pagou 10.000 wons por mercadorias no valor de 2.100 wons e foi em direção à saída. Lloyd informou que havia esquecido o troco. O homem-cachorro respondeu que poderia ficar com ela, que não se importava. Lloyd ficou chocado. O cliente estava agindo como um completo babaca, mas permitiu que ele ficasse com o troco, e ele estava usando uma máscara, porque o cliente também estava rosnando.
Enquanto isso, o próximo cliente apareceu na loja. Ele pediu para trocar o troco por notas de 10.000 wons. Foi um personagem estranho que jogou uma sacola de moedas no balcão. Lloyd ligou para seu chefe e disse que um Goblin tinha ido à loja. O Goblin recebeu suas contas e saiu da loja com um olhar satisfeito. Lloyd colocou a cabeça no balcão e sentiu uma vontade terrível de ir para casa. Ele estava acordado, e um verdadeiro Goblin tinha acabado de visitar a loja. O Goblin sinistro se levantou e riu enquanto contava o troco. Em 20 minutos, ele contou 145 moedas de 100 wons cada e 31 moedas de 500 wons cada. O chefe perguntou a Lloyd pelo alto-falante se o visitante já havia ido embora. Ele respondeu que parecia ter enlouquecido e que desde o início os visitantes lhe pareciam muito estranhos. O primeiro foi um homem com cabeça de chihuahua, que ficou muito irritado. E então um Goblin veio pedir para trocar 30.000 wons por notas. O chefe respondeu que não havia nada de estranho nisso, por mais louco que parecesse. Desta vez a loja está localizada bem no centro da zona de teletransporte, então é normal ver muitos kobolds e goblins. Lloyd perguntou ao chefe como essa zona de teletransporte está conectada à loja. O dono respondeu que, para ter mais visitantes, era necessária uma zona de teletransporte. E Lloyd, percebendo que o chefe havia mudado a loja, perguntou se ela era mágica. Ela respondeu que, de fato, ela era uma mágica. Um feitiço de movimento espacial foi lançado na loja dela e ela conseguiu. Portanto, podemos dizer que ela conta com diversos pontos de venda. Ela pediu desculpas ao jovem por não avisá-lo sobre isso com antecedência e prometeu contar os detalhes no dia seguinte. Mas por que ele está se comportando de forma tão estranha? Se você ouvi-lo, parece que ele é de outro mundo. Lloyd abriu a porta para a rua e viu transeuntes de diferentes raças. A diversidade deste mundo simplesmente surpreendeu Lloyd. O chefe riu ao telefone e disse que ele era um verdadeiro brincalhão. Lloyd se virou para a anfitriã e disse que sua suposição de que ele era um homem de outro mundo estava correta. É exatamente isso. No mundo em que ele vive, não há magia nem outras raças. De repente, um barulho alto foi ouvido na loja e o chefe perguntou a Lloyd sobre sua origem. Lloyd viu uma criatura estranha na janela e sentou-se no chão com medo, e o dono perguntou ao telefone se ele estava bem e o que estava acontecendo na loja. Lloyd respondeu com a voz trêmula que havia um fantasma na loja. A chefe respondeu que entendia. Ele havia entrado no mundo deles, mas ela não tinha a mínima ideia de como isso poderia ter acontecido. É a primeira vez que isso acontece. Lloyd se recompôs e perguntou como deveria se comportar com aquela criatura porque, de qualquer forma, ele tinha que trabalhar. Ele viu a criatura cair no chão e começou a rir assustadoramente. Lloyd relatou isso à sua chefe, e ela perguntou ao jovem como era a aparência daquela garota. Lloyd respondeu que ela tinha chifres na cabeça e pequenas asas nas costas. O chefe respondeu que era uma súcubo e que ela não era perigosa, então ele não precisava se preocupar. Ela aconselhou Lloyd a olhar embaixo do balcão e encontrar o medidor de maldições ali. O jovem notou imediatamente porque era multicolorido. Lloyd pegou o dispositivo cuidadosamente. Ele parecia um brinquedo de árvore de Natal, e Lloyd perguntou ao seu chefe por que ele parecia assim. A menina respondeu que, normalmente, se alguém fosse amaldiçoado, ele andaria deprimido e triste, recusando-se a deixar que o nível da maldição fosse medido. Então ela teve a ideia de fazer o medidor tão colorido e brilhante. Lloyd percebeu que a visão da coisa o deixou ainda mais triste, mas seu chefe lhe disse para colocar o dispositivo de medição na pele do cliente, apertar o botão e esperar o resultado. Lloyd seguiu as instruções de sua senhora. A garota fantasmagórica levantou a cabeça e se desculpou por algum motivo. Lloyd ficou um pouco assustado, mas lembrou-se das palavras do chefe de que súcubos não eram perigosas. O dispositivo de medição tocou a pele do braço da menina. De repente, ela caiu de costas e ficou em silêncio. Lloyd olhou de trás do balcão e olhou cautelosamente para a garota imóvel. Ela parecia estar indisposta. Lloyd disse ao seu chefe que parecia que ele havia matado o cliente. Lloyd disse ao seu chefe que bateu no cliente com a régua, e com bastante força. Ela acalmou o rapaz e disse que era assim que deveria funcionar, que ele precisava tentar não chegar muito perto do condenado. E Lloyd relatou que o medidor estava brilhando em rosa. O dono me aconselhou a ir até a seção de remédios. Lá ele deve encontrar uma cura para a dor mental. O comprador precisa receber 2 comprimidos desta droga. E Lloyd imaginou que essa garota esteja amaldiçoada por causa de dor mental. O chefe garantiu que o remédio faria efeito por um tempo, embora não fosse isso que ele pensava.
Aqui, Lloyd percebeu que a garota estava tentando se levantar e decidiu verificar como ela estava se sentindo sem chegar muito perto. Ele disse que tinha um remédio para ela. De repente, a menina vomitou no chão da loja e se sentiu melhor. Lloyd disse à menina que se ela tivesse terminado o que precisava, ela poderia sair do local. No entanto, a menina respondeu que não queria ir embora. Depois disso, ela se deitou no chão e adormeceu. Lloyd estava ao lado dela confuso. Nesse momento, o próximo cliente entrou na loja. Ele perguntou surpreso: "O que está acontecendo aqui?" Lloyd perguntou o que exatamente o cliente estava procurando na loja, e o cliente perguntou se havia bolsas de sangue com temperatura de 17 graus. Lloyd informou ao chefe que um novo cliente havia chegado e que por isso ele não teve tempo de entregar o remédio para a súcubo. Assim que o cliente fosse embora, ele cuidaria disso. O chefe aconselhou-o a se acalmar e dizer ao cliente que eles só tinham sangue de grau 15, então ele deveria ir a outra loja. E também na hora de vender bolsas de sangue, é preciso conferir os documentos. Segundo ele, o comprador é um vampiro. Os vampiros vivem muito, e a maioria deles parece jovem. Então eles precisam renovar suas identidades regularmente e durante a reemissão, eles andam por aí com documentos vencidos, mas com um carimbo X neles. Geralmente os vampiros com tais identificações são adultos. E como eles têm um sistema de proteção mágica, Lloyd pode calmamente pedir para ver os documentos. O vampiro escolheu um produto e queria pagar por ele. Lloyd pediu desculpas pelo fato de eles só terem sangue com temperatura de 15 graus nas sacolas e sugeriu que eles procurassem o que precisavam em outra loja. O pacote que o vampiro escolheu custou 100 wons. Então ele pediu outro maço de cigarros. Lloyd perguntou sobre a marca deles e o vampiro apontou para a prateleira de cima. Lloyd pegou o produto desejado e a compradora confirmou que aqueles eram os cigarros que ela queria. Ele pagará o custo deles. Lloyd pensou que o comprador era menor de idade e pediu para mostrar documentos. O vampiro disse que sua identidade estava sendo reemitida e que ele só tinha a antiga. Lloyd pediu para ver algum documento e jogou o documento de identidade no balcão. Ele exclamou irritado que seus amigos estavam esperando por ele lá fora. Lloyd, olhando para a identidade, percebeu que parecia uma identidade do seu mundo, mas o selo estava no lugar, indicando que era um documento antigo. À primeira vista não havia nada suspeito. Lloyd olhou novamente para o documento com atenção. Mas quando ele quis ativar o cartão, ele viu um brilho incomum. O vampiro saiu correndo da loja com medo, apesar do chamado de Lloyd para pegar os documentos. A garota fantasmagórica continuou dormindo no chão da loja. Lloyd ainda estava observando o brilho vindo do ID. E então, abaixo da foto, outra foto de uma pessoa completamente diferente foi descoberta. Lloyd abordou o cliente que retornou e disse que depois que ele arrancou o adesivo, o documento mudou. Ele não tinha ideia do que era aquilo, mas era claramente ilegal. Lloyd ligou para sua chefe e ela prometeu chamar a polícia imediatamente. Depois disso, o golpista saiu da loja como um foguete. O chefe pediu que Lloyd explicasse o que aconteceu. O jovem explicou que decidiu verificar a idade do comprador. Ele lhe deu documentos falsos com um adesivo e alguns fogos de artifício começaram a voar debaixo deles. O comprador colou sua foto no documento de identidade de alguém e quando ele o retirou, todos os tipos de luzes e fogos de artifício começaram a voar para fora do cartão. O chefe ficou surpreso com a percepção dele, com a forma como ele simplesmente foi até lá e viu que havia algo errado com o documento. Na verdade, é muito difícil, no mundo deles, carteiras de identidade são muito difíceis de falsificar ou destruir, mas isso não impede aqueles que falsificam documentos. Eles lançam uma magia de camuflagem especial que é difícil de ser notada a olho nu. A magia de segurança da loja é fraca, mas ela certamente notará itens incomuns ou ilegais. O chefe não conseguia acreditar que Lloyd reconhecia a magia do disfarce. Será que aquele vampiro conseguiu falsificar documentos? Lloyd percebeu que ele próprio estava pulando de surpresa e medo. É improvável que ele tenha feito isso. De repente, a chefe disse a Lloyd que achava que eles deveriam rescindir o contrato de trabalho. Lloyd perguntou perplexo à sua chefe o que ele tinha feito de errado, mas ela respondeu que, pelo contrário, ele estava fazendo um ótimo trabalho. Mas ele acabou neste mundo por acidente e parece a ela que seria assustador e difícil para ele trabalhar em tal lugar. Lloyd garantiu ao seu chefe que estava bem, que não estava tão assustado e que não tinha problemas. Ele pediu ao dono para deixá-lo trabalhar aqui. A situação era realmente muito incomum, e Lloyd decidiu que o chefe precisava pensar. Mas ele precisava ficar naquele lugar, porque tinha aluguel, seguro,
contas de telefone para pagar e, em geral, poderia simplesmente morrer de fome. Por fim, a chefe concordou em deixá-lo na loja, mas com a condição de não ouvir nenhuma reclamação dele. Lloyd pediu que ela mantivesse contato porque ele estava um pouco nervoso no primeiro dia, e a dona respondeu que ela mesma queria sugerir. Então ela perguntou ao jovem se ele lhe deu o remédio. Lloyd respondeu que faria isso agora mesmo. Ele deu um remédio para a menina engolir e disse ao chefe que ainda não tinha visto nenhum efeito. Mas o empregador tranquilizou Lloyd. Ela lhe garantiu que a menina logo voltaria a si, mas que ela poderia vomitar e que ele deveria tomar cuidado. E o jovem prometeu não permitir isso. Então o chefe perguntou a Lloyd se ele sentia tontura ou náusea, ao que ele respondeu que não notou nada parecido. O chefe então pediu a Lloyd que colocasse o medidor de maldições em si mesmo, e tendo atendido ao desejo dela, o jovem respondeu que o medidor não brilhava, apenas emitia sons. Ele perguntou se havia algo errado com ele, mas o dono respondeu que estava tudo bem. Nesse momento, Lloyd sentiu um barulho estranho e tremores. Pensando que meteoritos estavam caindo neste mundo, ele correu para a rua. Em frente à loja, ele viu uma enorme montanha de caixas. Ao lado deles, em um cavalo com asas brancas, estava uma garota que anunciou que uma entrega havia chegado. Ela imaginou que Lloyd fosse o novato sobre o qual ela já havia sido informada e expressou sua alegria pelo encontro. Lloyd telefonou para seu chefe dizendo que um homem havia chegado em um Pégaso com carga. A chefe confirmou que ela disse a Eugene para fazer a entrega hoje. Eugene sorriu e perguntou a Lloyd se ele poderia, por favor, abrir a porta para ela, já que tinha a informação necessária. A menina pediu que ele verificasse a mercadoria e assinasse a nota fiscal. Lloyd ligou para seu chefe 5 vezes e disse que não conhecia a linguagem escrita deste mundo e como poderia verificar as mercadorias agora? Ela respondeu que concordaria com Eugene e que ele só precisava assinar. Depois, ela perguntou quais mercadorias haviam chegado. Lloyd respondeu que as mercadorias que chegaram hoje incluíam lanches, bebidas e escamas de dragão. E o chefe ficou satisfeito com a notícia e expressou satisfação por Eugene ter conseguido entregar tudo o que ela pediu. Os anões da academia costumam pedir escamas de dragão para alguns de seus artesanatos, mas não há dragões neste mundo? Lloyd confirmou isso e disse que eles também não têm magia e outras raças, e o chefe disse que é ainda pior do que viver em uma vila remota. Naquele momento, uma garota que parecia um fantasma acordou. Ela voltou a si e se levantou. Lloyd pediu ao seu chefe que chamasse um táxi para se livrar daquele cliente estranho. A garota continuou murmurando algo sobre amor, enquanto Lloyd a sentava no banco de trás do táxi. Ele entregou a ela o cartão e o recibo do remédio. Lloyd aconselhou a menina a segurar tudo com firmeza. Caso contrário, ela poderia perder tudo. O taxista perguntou a Lloyd se a garota estava bêbada, e ele respondeu que ela estava sob algum tipo de maldição e que ele já havia lhe dado algum remédio, que tudo ficaria bem. Lloyd pediu ao motorista que a trouxesse para casa sã e salva. Aqui ele ouviu a menina se perguntando o que é o amor. Mesmo tendo sentido, ela ainda não o entendia. Contra a vontade dele, a frase que diz que amor é quando você não faz o que quer saiu da boca de Lloyd. E a garota olhou atentamente em seus olhos. Ela perguntou o que isso significava. Lloyd respondeu que aquilo simplesmente saiu da boca dele, sem nenhum significado. Ele observou o táxi se afastando e expressou a esperança de que nunca mais encontrariam aquela garota estranha. De repente, Lloyd viu Eugene cambaleando dentro da loja, quase caindo. Ele perguntou preocupado o que tinha acontecido com ela. Ela olhou confusa para Lloyd e pediu que ele dissesse a Opley que ela estava levando de volta a escama de dragão que havia trazido hoje porque havia um problema com ela. Lloyd viu Eugene discutindo algo no telefone com Opley por um longo tempo. Parecia que o problema era muito sério. De qualquer forma, ele estava feliz por estar fora de cena por enquanto e poder apenas observar seus superiores e como eles lidavam com as coisas. Eugene se virou para Lloyd. Ela lhe entregou o telefone e disse que Opley queria falar com ele. O chefe pediu para Lloyd ir com Eugene e verificar o que estava acontecendo com as escamas de dragão. Lloyd e a garota foram para o porão localizado embaixo da loja. O depósito parecia uma masmorra cheia de monstros. Eugene perguntou ao jovem. Aparentemente, era a primeira vez que ele estava ali? Ela garantiu que ele logo se acostumaria e teve a mesma reação na primeira vez. Mas Opley então afirmou que aquela era a loja dela e que ela faria o que quisesse ali. O interior deste armazém era realmente muito incomum. Além disso, estava escuro ali, e Eugene
disse que acenderia a luz agora. Só por precaução, Lloyd ligou para seu chefe e perguntou o que ele precisava fazer. Opley respondeu que tinha que seguir suas ordens, ela tinha tudo planejado. Quando o armazém foi iluminado pela luz elétrica, Lloyd ficou surpreso ao ver que havia uma grande quantidade de sujeira roxa no chão, no teto, nas paredes e nas prateleiras. Era algum tipo de substância pegajosa. Eugene explicou calmamente que era pus, uma sujeira mágica que se formava quando as escamas do dragão eram limpas de maneira inadequada. Lloyd percebeu que aquelas coisas grandes parecidas com cascos de tartaruga eram escamas. Eugene disse com irritação que uma escama de dragão havia sido descoberta pela manhã, e então ela correu para coletá-la. Mas devido à pressa, atribuiu o trabalho às pessoas erradas. Mas ainda assim a condição não é tão terrível. Ainda é possível limpar todo o pus e usar as escamas. O problema, no entanto, é que nenhuma das organizações que poderiam fazer isso estão trabalhando porque é noite. Opley entrou em contato e pediu para Lloyd tocar no pus. Eugene entregou um pedaço de pus roxo ao menino. Ela o convidou a tocá-lo, garantindo-lhe que não era tão perigoso quanto ele pensava. Opley disse que se ele tocasse, ela lhe pagaria 100 mil wons, e Lloyd concordou rapidamente. Por esse tipo de dinheiro, ele teria se metido em coisas muito piores. Uma vez nas mãos de Lloyd, o pedaço de gosma mágica escorregou e caiu no chão, como se estivesse evitando o contato com o jovem. Opley pediu a Lloyd que não fosse bobo e tocasse no pus corretamente. Após atender ao pedido de seu chefe, ele ficou surpreso ao ver a repugnante cor roxa do líquido nojento se transformar em uma substância azulada. Eugene ficou muito feliz, tudo saiu exatamente como Opley disse. As escamas poderiam de fato ser limpas. Mas o chefe disse ao telefone que era muito cedo para comemorar e pediu a Lloyd para usar o medidor. Lloyd logo relatou a Opley que o medidor não estava mostrando nada, mas o chefe afirmou que era simplesmente a magia da maldição evaporando do líquido. O medidor não reagiria a um objeto ou criatura se a limpeza fosse feita corretamente. A chefe observou com satisfação que tudo estava acontecendo como ela esperava. Parece que o corpo de Lloyd tem propriedades anti-magia. Eugene explicou que tinha um corpo imune à magia, e depois disso, Opley pediu a Lloyd que desligasse o viva-voz do seu telefone. Então ela perguntou se ele se lembrava de ter tentado o medidor em si mesmo. Então o medidor fez alguns sons. E tal reação acontece em dois casos. Primeiro, quando a criatura não tem nenhum mana. Neste mundo seria muito perigoso. Mas como ele é de outro mundo, essa opção é impossível. Resta apenas supor que a magia de resistência impediu o medidor de funcionar. Ela queria testar essa teoria. Então pediu que ele fosse com Eugene até o porão, mas que lhe contaria tudo com mais detalhes assim que a garota fosse embora. Lloyd percebeu que tinha um corpo que afetava negativamente a magia ou algo assim, e descobriu isso em seu primeiro dia de trabalho. Ele teve a sensação de que a heroína de um drama de repente descobre o segredo de seu nascimento. Lloyd queria voltar para a loja, mas Eugene bloqueou seu caminho. Ela pediu que ele a ajudasse a limpar as escamas do dragão. Eugene olhou interrogativamente nos olhos de Lloyd e disse que teria sucesso. Enquanto o jovem pensava, Opley entrou em contato. Lloyd informou ao seu chefe que Eugene queria lhe atribuir a tarefa de limpar a balança. O chefe apoiou o pedido da garota e Lloyd foi forçado a concordar, pedindo apenas que lhe dissessem como fazer. Eugene declarou que era muito simples e, apontando para um enorme pedaço de pus mágico, pediu que ele colocasse a mão dentro. Lloyd olhou para o líquido venenoso com medo e respondeu que não faria isso, pois tudo parecia muito perigoso. No entanto, Eugene insistiu e jurou que era completamente seguro. Opley disse que se as vendas das balanças forem bem, ele receberá um bônus substancial. Lloyd, ao saber do dinheiro, decidiu que, afinal, era possível viver sem um braço. De perto, essa substância parecia ainda mais repugnante. No entanto, por uma questão de dinheiro e um bônus, Lloyd estava disposto a perseverar. De repente, ele sentiu algo o sugando para dentro. Ao ver isso, Eugene agarrou o jovem pelas roupas e pediu que ele tivesse paciência, pois ela o tiraria dali. Um brilho incomum saía do buraco, e pus sugava Lloyd para dentro do buraco. Entretanto, com a ajuda de Eugene, Lloyd conseguiu escapar das garras desse monstro mágico. Ele se virou para Eugene, que estava deitado exausto no chão, e perguntou se estava tudo bem com ela. Lloyd agradeceu a garota pela ajuda e por amortecer sua queda, e Eugene respondeu pedindo que ele verificasse a balança. O jovem levou o aparelho de medição até a balança, mas não houve reação.
O aparelho apenas fez algum tipo de som, e Eugene disse alegremente que eles tinham conseguido. Ela agradeceu a Lloyd e comentou que ele a salvou de perder várias dezenas de milhões de wons. Lloyd acompanhou a menina até a saída e ela, sentada em seu Pégaso, disse que definitivamente ligaria para Opley e lhe contaria o quanto ele a ajudou hoje. Ela lembrou a Lloyd que haveria outra entrega em alguns dias, mas prometeu que isso não aconteceria novamente. E Lloyd perguntou se a entrega não era feita todos os dias, ao que a menina respondeu que não era uma tarefa fácil e levava muito tempo. Lloyd desejou boa sorte a Eugene e sugeriu que eles mudassem para conversas informais. Lloyd não recusou. Eles se despediram, e o cavalo alado facilmente levantou Eugene no ar. Lloyd percebeu que já era de manhã. Um cliente apareceu na loja querendo pagar mais rápido pelo produto selecionado. Era um homem com cabeça de chihuahua que estava com pressa para pegar o ônibus. Ele pagou 10.000 wons no caixa e novamente deixou o troco para Lloyd. O próximo era um monstro com uma cabeça parecida com a de uma ameba. O tempo passou despercebido enquanto ele trabalhava. Embora Lloyd não precisasse trabalhar à noite há muito tempo, Opley ligou. Ela o elogiou pelo bom trabalho e prometeu lhe dar um bônus pela limpeza. Lloyd ouviu a campainha tocar, mas parecia que o cliente havia entrado e saído imediatamente. Lloyd disse ao seu chefe que se sentia confortável trabalhando porque, de qualquer forma, tinha dificuldade para dormir à noite. Opley o aconselhou a ter uma boa noite de sono e prometeu fazer uma poção para dormir para ele, porque ela era uma ótima maga, e Lloyd achava que nunca acreditaria que poções mágicas seriam feitas para ele. De repente, ele ouviu uma voz fina atrás do balcão, dirigida a ele. Era uma garotinha que mal estava visível. Ela cumprimentou Lloyd, chamando-o de tio. Ela perguntou se eles vendiam papelão colorido. A menina pediu a Lloyd papel colorido e tesoura. Ele mostrou a ela onde estavam as coisas que ela estava procurando e se ofereceu para ajudá-la a pegar os itens, já que estavam no alto da prateleira. A menina recusou a ajuda e agradeceu a Lloyd por lhe mostrar onde estavam as mercadorias. Lloyd ficou surpreso com a pequena e tímida garota, cujo corpo era completamente branco. Ele se perguntou que tipo de criatura ela era. Ela parecia um dragão ou um lagarto? Mesmo assim, Lloyd ajudou a menina a pegar as mercadorias da prateleira de cima. Ele entregou a ela o papel colorido e a tesoura que ela havia pedido. Se ela realmente fosse um réptil, ela poderia cuspir fogo se ficasse chateada ou chorasse. E Lloyd não queria que sua loja fosse incendiada em seu primeiro dia de trabalho. No entanto, a menina olhou para a etiqueta de preço e disse que não podia pagar pelo item porque só tinha 5.000 wons e faltavam 100 wons. Lloyd sorriu e disse à garota que poderia lhe emprestar os 100 wons. Mas ela respondeu que não podia aceitá-los porque sua mãe lhe disse para não aceitar dinheiro de estranhos. Caso contrário, algo ruim poderia acontecer. Depois disso, Lloyd perguntou por que ela precisava de papel e tesoura. A menina respondeu que o Dia dos Pais estava chegando e que ela gostaria de dar um presente para sua mãe. Ela soube que esse dia existia no jardim de infância, e sua mãe sempre lhe dá um presente no Dia das Crianças. E ela não sabia que havia um Dia dos Pais, então dessa vez ela quis dar origami para sua mãe. E Lloyd perguntou se ela sabia que era possível fazê-lo sem tesoura, mas a menina disse que não conseguia fazer isso porque tinha garras grandes nas mãos. Se ela aplicasse um pouco de força, o papel poderia rasgar. E Lloyd pensou que, com garras como as dela, o papel não era a única coisa que poderia ser rasgada. Ele decidiu que com tais mãos provavelmente seria difícil para ela, e ela não aceitaria dinheiro. Mas Lloyd não queria que uma criança tão doce ficasse chateada. Ele decidiu emprestar-lhe a tesoura, entregou-lhe um tablet e aconselhou-a a colocar papel colorido sobre ele e começar a cortar seguindo as linhas. Claro que, mesmo sendo uma criança, Lloyd não achava certo deixá-la fazer origami na loja. Opley chegará em breve e o que ele dirá a ela sobre isso? De repente, a menina correu para a área de vendas e se escondeu atrás das prateleiras. Um momento depois, ela apareceu com uma grande barra de chocolate na mão e perguntou quanto custava. Custou 2.000 wons e Lloyd a convidou para ir ao caixa para imprimir o recibo. A menina pagou pelo doce. Agora ela podia abri-lo e comê-lo. A menina quebrou a barra de chocolate ao meio e ofereceu metade a Lloyd. Ela disse que eles fariam origami e comeriam doces. Lloyd agradeceu a menina, mas disse que ela tinha acabado de comprar o presente e que era muita generosidade da parte dela. Mas ela respondeu que ele a tinha ajudado. Além disso, a mãe dela não disse para ela comer muito chocolate, então elas comerão junto com o tio dela.
Nesse momento, Opley chegou para substituir Lloyd no balcão. Ela ficou surpresa ao ver seu vendedor sentado com uma garotinha em uma mesa com pedaços de papel colorido espalhados. O chefe perguntou a Lloyd quem era. Ele respondeu, justificando-se, que não havia muitos compradores e resolveu emprestar uma tesoura à moça. Ela não tinha dinheiro suficiente para comprar o seu próprio, e ele pensou que a menina terminaria o trabalho rapidamente. Mas tudo se arrastou um pouco. Opley entendeu tudo e disse a Lloyd que aquela garota era simplesmente incrivelmente doce. Este bebê é um representante de uma raça especial. Ela é um dragão de raça pura. Os dragões crescem e se desenvolvem dentro de um ovo por 3 anos, período durante o qual, além do corpo inteiro, também se desenvolvem chifres e órgãos sensoriais mágicos. Dragões adultos são aceitáveis, mas as crianças devem ter dificuldades. Dragões jovens podem ver as cores da magia de outras criaturas através de seus chifres, e essa habilidade é difícil de controlar até que eles se tornem adultos. Eles descobrem habilidades mágicas inconscientemente, já que os dragões jovens não têm experiência alguma em distinguir as cores da magia das criaturas. Eles podem cometer erros, confundindo magia maligna com magia boa e acabar em perigo. Em outras palavras, para entender se uma criatura à sua frente é perigosa ou não, os dragões precisam ter experiência em se comunicar com elas. E acontece que qualquer estranho pode ser potencialmente perigoso para um dragão. Mesmo que ele trate bem o dragão, isso não significa nada. Por isso, os pais dragões instruem seus filhos sobre como se comportar com estranhos. E considerando que ela é um dragão de raça pura, seus pais são especialmente protetores com o bebê. Nesse momento, a menina chamou Lloyd e anunciou que havia terminado seu trabalho. Então ela notou Opley e se escondeu atrás de Lloyd. Opley disse à garota que Lloyd deveria ir para casa porque ele tinha trabalhado a noite toda e agora precisava descansar, e ela poderia vir aqui mais tarde. Lloyd aconselhou a menina a deixar seus artesanatos ali e voltar a qualquer hora da manhã. Opley acrescentou que eles sempre ficarão felizes em vê-la. O bebê agradeceu a Lloyd pela ajuda. E então, depois de pensar um pouco, ela agradeceu a Opley também. O chefe da loja pediu para a menina chamá-la pelo nome. Depois que a garota foi embora, Opley afirmou que agora eles precisavam preparar Lloyd para ir para casa. Ela pediu que ele abrisse a porta do armário que estava na frente dele. Lá dentro havia um dispositivo mágico especial que permitia que a loja fosse movida de um lugar para outro. Lloyd comentou que era uma combinação incrível de ciência e tecnologia futuristas. E Opley se gabou de que ela mesma fez isso. E agora, a loja está no centro da zona de teletransporte. Ela pediu a Lloyd que não tocasse no dispositivo porque ele tinha as coordenadas de onde a loja estava operando, e se eles fossem tocados acidentalmente, seriam movidos para outra zona. Ele deve ser extremamente cuidadoso porque as mercadorias também mudam quando são movidas. Opley disse que usar o dispositivo é fácil. Basta digitar seu endereço residencial em um mecanismo de busca. Em geral, ela deveria fazer isso, mas há uma chance de que eles não consigam se mudar para o mundo dele. A magia de viagem espacial exige que o conjurador tenha informações claras sobre o destino. Portanto, se o conjurador nunca esteve em tal lugar, a magia pode simplesmente não funcionar e há a possibilidade de acabar em um lugar desconhecido. Ela não conhece muito bem o mundo em que Lloyd vive e seria melhor se ele mesmo os mudasse para lá. O jovem lembrou à chefe que, ao limpar o pus das escamas, ela disse que o corpo dele tinha o efeito oposto à magia. Mas Opley acalmou Lloyd e pediu que ele não se preocupasse, pois confiava nela, e ele teria sucesso. Lloyd tentou digitar seu endereço residencial. Opley aconselhou o jovem a pensar bem se ele realmente quer voltar para casa. O principal é ter um desejo forte, sejam lembranças boas ou ruins. Lloyd pensou no lugar onde havia sido traído por seu empregador bastardo e no mundo onde havia sido feliz quando criança, se divertindo o dia todo com seus amigos. 1 minuto depois, o chefe sugeriu que Lloyd saísse da loja e verificasse o que havia acontecido. Ele saiu e olhou ao redor. Essa era definitivamente a sua área, e em apenas alguns segundos, ele estava em seu próprio mundo. Opley murmurou misteriosamente que ela não estava enganada. E Lloyd perguntou a ela sobre o quê? O chefe disse que seu corpo poderia ser controlado pela mente, porque se seu corpo não tivesse nenhuma propriedade, então havia uma possibilidade de que a escama de dragão pudesse ser simplesmente destruída se ele não esperasse que tudo corresse bem. É por isso que a probabilidade de seu corpo ter propriedades especiais era maior.
Lloyd perguntou a Opley, preocupado, se ela o havia forçado a tocar na gosma com base em apenas um palpite, e o chefe respondeu que não era grande coisa, que se ele tivesse estragado a balança, eles só teriam sofrido perdas. De qualquer forma, ele é capaz de controlar seu corpo, e isso provavelmente tem algo a ver com o fato de ele ter acabado acidentalmente na loja dela. Resta apenas observar para entender mais. Depois disso, Opley perguntou a Lloyd se ele estava interessado em mais alguma coisa. Então o chefe entregou ao jovem um envelope e uma garrafa de líquido. Lloyd aceitou tudo isso com gratidão e foi para casa em seu pequeno apartamento de um cômodo. Ele tinha que trabalhar novamente hoje. Então programou o despertador e olhou para o frasco de poção para dormir que Opley tinha feito para ele. Lloyd não achava que ela realmente faria isso por ele. Ele se perguntou se a poção tinha algum efeito de dormir. Ele programou o despertador para 9h30 e pensou que já que o chefe tinha feito a poção, ela certamente funcionaria. Ele bebeu a poção, esperando não ficar completamente inconsciente e não ouvir o alarme. Ele dormiu pacificamente até o alarme tocar. O relógio marcava 9h31 e Lloyd decidiu que a poção do chefe era simplesmente incrível. Graças a ele dormiu muito bem. Ontem ele realmente se viu em outro mundo, e não era realmente um sonho. Ele foi em direção à loja, por algum motivo duvidando que ela estaria no mesmo lugar. No entanto, a loja estava no mesmo lugar de ontem, e isso era uma prova de que o que aconteceu não foi um sonho. Mas eu me pergunto se ele foi o único que viu essa loja. Ao entrar, Lloyd viu um cliente que queria tomar uma bebida na loja e devolvê-la ao caixa por 100 wons. Ele queria beber álcool ali mesmo. Um homem careca e orelhas compridas queria beber uma garrafa inteira de um só gole. Ele disse a Opley para abrir a garrafa para ele, e Lloyd pensou que seria melhor se fosse um sonho. Opley explicou pacientemente ao cliente que era proibido beber álcool na loja, então ela recomendou que ele comprasse álcool e bebesse em casa. O homem ficou indignado com as leis estranhas e não queria concordar com o chefe. Opley afirmou que legalmente a loja é um local de descanso, bem como um estabelecimento de alimentação pública, como um buffet ou uma cantina. Portanto, beber álcool dentro do estabelecimento é proibido por lei. Lloyd não aguentou mais e interveio, ordenando que o cliente comprasse a bebida e a tomasse em casa. No entanto, ele ficou furioso e expressou insatisfação pelo fato de o jovem estar se intrometendo em algo que não era da sua conta. E quando ele descobriu que Lloyd trabalhava ali, ficou furioso porque um simples trabalhador ousou contradizer um cliente. Ele afirmou que Lloyd o tratava com desdém porque ele era um elfo. E embora Lloyd lhe garantisse que sua raça não tinha nada a ver com isso, o comprador ficou cada vez mais agitado. Ele caiu no chão e começou a rolar histericamente, acusando o comprador de ser desrespeitoso por causa de sua raça. Ele acusou os funcionários da loja de discriminação e, movendo-se convulsivamente, poderia ter se machucado nas prateleiras. Enquanto o elfo nervoso repreendia os vendedores pelo desrespeito, Lloyd pediu que ele se acalmasse. Opley silenciosamente apertou o botão de pânico. Uma equipe policial chegou imediatamente. A policial, também elfa, descobriu que o cidadão não havia pago pelas bebidas e os acusou de discriminação. Opley sugeriu que ela assistisse ao vídeo. A garota concordou em observá-los e foi para a sala técnica. E Lloyd disse a Opley que os elfos ali são significativamente diferentes daqueles que eles imaginam em seu mundo. Em seu mundo, eles são considerados majestosos e belos. Eles são frequentemente descritos como uma raça nobre, mas aqui eles são bem diferentes. Opley respondeu que eles eram assim antes da guerra. Várias décadas atrás, o mundo vivenciou um grande avanço científico. Ele poderia tornar a vida mais fácil para todas as raças. Foram as pessoas que desenvolveram tudo isso. Tendo experimentado as delícias da tecnologia e da ciência, muitas raças concordaram em implementar tudo isso em suas vidas. Ao desenvolver vastas regiões em nome de uma vida melhor, o progresso científico destruiu a natureza, mas ninguém se importou. Com exceção de uma raça, os elfos se recusaram a introduzir a ciência em suas vidas. Então, uma guerra logo começou. Lloyd perguntou ao seu chefe, incrédulo, se a guerra realmente havia começado por causa do progresso científico. Opley respondeu que os elfos eram muito próximos da natureza e tentavam impedir sua destruição completa. Os elfos destruíram fábricas e outros edifícios industriais, forçando as outras raças a escolher. A escolha era esta: evoluir mais com o povo ou seguir os elfos e permanecer independente. Mas foi decidido unanimemente seguir o caminho do progresso científico.
Mesmo que todas as raças se unissem contra os humanos, a guerra poderia continuar até hoje. Humanos e elfos chegaram a um acordo de paz, mas as consequências da guerra foram muito destrutivas. Os números de ambas as raças foram muito reduzidos, e era raro ver qualquer um deles nas ruas. Os elfos restantes se mudaram para viver na civilização, mas muitas vezes são oprimidos e discriminados. Felizmente, a discriminação tem diminuído ultimamente, e vale a pena prestar atenção ao policial elfo que entrou na sala com câmeras. Aparentemente, ela fez de tudo para conseguir o cargo, e é por isso que as pontas do cabelo dela foram tingidas de preto. O chefe pediu a Lloyd que tratasse os clientes elfos com cortesia. Claro que isso não deveria se aplicar a pessoas como esse tio histérico. Se algum dos clientes o xingar, ele deve expulsá-lo imediatamente, mas deve tomar cuidado para que nada de ruim lhe aconteça. Lloyd lembrou à chefe que era hora de ela ir embora porque seu turno já havia terminado, e Opley disse que iria com o policial quando ela saísse da sala técnica. O policial terminou de inspecionar as câmeras e foi para a área de vendas. E Opley sugeriu que conversassem no caminho porque seu dia de trabalho já havia terminado. O policial disse que primeiro prenderiam o cidadão e a punição seria determinada depois que soubessem todas as circunstâncias do incidente. Ela agradeceu a Opley e Lloyd pela ajuda. Lloyd abaixou a cabeça cansadamente sobre o balcão. Algo estranho estava acontecendo com ele pelo segundo dia, e ele precisava se acostumar rápido. Caso contrário, não duraria muito. De repente, ele ouviu a voz de um homem com cabeça de chihuahua, repreendendo-o por dormir no trabalho. Ele perguntou a Lloyd se ele iria trabalhar. Lloyd se perguntou melancolicamente se seria possível dispensar um cliente assim. Um visitante perguntou a Lloyd onde estava a pasta de dente. Lloyd apontou para a prateleira e declarou que a pasta de dente estava no mesmo lugar onde ele havia comprado sua escova de dentes ontem. O visitante indignado exclamou que não precisava se lembrar de cada item que comprava deles. Ele ordenou que Lloyd lhe explicasse tudo corretamente. Lloyd caminhou resignadamente em direção à prateleira e pediu ao cliente que o seguisse. Ele ofereceu ao homem-cachorro uma escolha de várias pastas de dente, e quando o cliente perguntou qual era a melhor pasta de dente, ele honestamente admitiu que não sabia. O comprador perguntou indignado: se não conhecia o seu produto, como iria vendê-lo? Lloyd lhe ofereceu um produto 1+1. No entanto, o cliente disse que precisava apenas de uma pasta, e Lloyd explicou que a segunda pasta era grátis. Não é ótimo ganhá-la de graça? Chihuahua pagou novamente com uma nota de 10.000 wons. Além disso, ele queria embalar as mercadorias em uma sacola por 100 wons. Então ele escolheu outro item, e o custo total foi de 6.300 wons. Lloyd lembrou que eles também tinham esse item em promoção. 1+1, mas o comprador se ofereceu para ficar com o segundo item. Ele pagou e saiu da loja. O homem-cão deu-lhe alguns dos seus bens e disse-lhe para não se preocupar, pois ele não viria pedir dinheiro por eles. Lloyd rezou a Deus para que esse chihuahua não se tornasse um cliente regular, porque ele sempre deixava algo para ele. Já que ele veio hoje, significa que ele trabalha em algum lugar perto. Ele realmente tem que aturá-lo todos os dias? Enquanto pensava, Lloyd não percebeu que o próximo cliente entrou na loja e pediu formulários de demissão. Era a súcubo de ontem, e Lloyd esperava que ela não causasse o caos novamente. Mas parecia-lhe que ela estava muito mais calma hoje do que ontem. Lloyd ligou para sua chefe pedindo instruções e ela o aconselhou a usar o medidor de maldições. Se tudo corresse bem, ele deveria deixá-la ir. Lloyd estava com medo de que a garota pudesse se transformar naquele fantasma assustador novamente, e pensou que talvez não precisasse fazer nada. Mas então ele se lembrou do envelope que recebeu de seu chefe ontem e sobre seu futuro salário. Lloyd se virou para a cliente e disse que se ela fosse continuar vindo ali, ele precisava verificar uma coisa. Ele colocou o medidor na mão da garota e ela não se opôs. Ela se desculpou por seu comportamento ontem. E Lloyd se lembrou com desgosto do vômito arco-íris no chão da loja. A menina explicou que havia exagerado um pouco no mana no trabalho, e que era por isso que ela não estava bem. Ela disse que trabalhava para uma empresa farmacêutica local, e que ontem eles estavam desenvolvendo uma poção do amor. Lloyd perguntou surpreso se não foram os magos que criaram a poção. E a garota respondeu que eles, os súcubos, trabalhavam com tudo relacionado a questões de amor. A raça deles é muito habilidosa em charme e fascínio, por isso são os que estão mais próximos do amor. Súcubos trabalham em empresas farmacêuticas que produzem diversos medicamentos relacionados ao amor.
e também se tornar psiquiatras ou conselheiros para pessoas que têm problemas com esse sentimento. Ela teve um dia ruim ontem e por isso não estava bem. Mais uma vez ela pede perdão por isso. Lloyd achava que as súcubos daquele mundo pareciam ser muito boas, mas algo o deixava cauteloso. Ele perguntou à garota por que ela queria largar o emprego, já que aparentemente ela estava trabalhando para uma empresa na qual suas habilidades eram perfeitas. A menina, muito envergonhada, respondeu que nunca tinha tido um relacionamento e não sabia o que era amor. Durante seus estudos, tudo o que ela fazia era estudar duro dia e noite, e, portanto, não se falava em romance. Era seu primeiro emprego e ela queria provar seu valor, mas não tinha ideia do que era amor. Então tudo sempre dava errado. Quando ela perguntou aos colegas sobre o amor, cada um respondeu de uma forma diferente, o que a deixou ainda mais confusa. Então ela pensou que esse trabalho provavelmente não era para ela, então ela foi comprar uma carta de demissão. Lloyd disse à garota que o primeiro emprego de qualquer pessoa é difícil e que ela não deveria pensar muito nas coisas ruins. A súcubo admitiu que veio até aqui porque as palavras de Lloyd de ontem ficaram gravadas em sua cabeça. Ela quis dizer as palavras que ele disse quando a colocou no táxi. Lloyd respondeu que as palavras simplesmente saíram de sua boca, mas a garota exclamou que suas palavras a inspiraram muito. Muitos disseram que o amor é simples, cheio de alegria e felicidade, e alguns disseram que ele dói. Só que ele disse algo completamente diferente. Disse algo tão extraordinário e novo que ficou na cabeça dela. Ela pediu a Lloyd que lhe dissesse o significado dessas palavras e, em geral, o que ele pensava sobre o amor. A menina pediu-lhe com muita insistência para fazer isso. Lloyd foi forçado a admitir que ele também não sabia nada sobre amor e era completamente inexperiente no assunto. Ele sentiu como se tivesse recebido aleatoriamente o rosto mais feio. Houve uma pausa estranha. Lloyd não queria entender. Ele só queria que aquela garota fosse para casa logo. A súcubo, sentada à mesa, jurou que tudo o que ela e Lloyd conversassem permaneceria dentro dos limites daquela loja. As informações recebidas serão usadas apenas para fins pessoais, então Lloyd pode se sentir à vontade, mas ele tinha certeza de que não poderia ajudá-la de forma alguma, porque ele mesmo não tinha se relacionado com ninguém desde que nasceu. Ele aconselhou a garota a tentar namorar alguém em vez da entrevista. Lloyd perguntou se ela já havia conhecido alguém que gostaria de conhecer melhor. Ela respondeu que, claro, os havia conhecido, mas que havia passado direto porque estava com medo. Pessoas e livros dizem que o amor é uma coisa ótima. No entanto, ela não pode ser vista porque todas as opiniões sobre o amor são tão diferentes que ela pensou. E se o amor não for nada do que ela pensava? Esses pensamentos a assustavam, então ela evitava todo mundo. A menina disse que todos têm medo do desconhecido, especialmente quando se trata de amor, que é o mais difícil de todos os sentimentos. Lloyd perguntou se, já que fazia parte do seu trabalho, ela não poderia encarar o amor com mais facilidade? Ela disse que o amor é uma coisa ótima. Para ser honesto, é difícil para ele concordar com isso. A súcubo perguntou o que o fazia pensar daquele jeito. E Lloyd respondeu que se sentia assim quando olhava para seu amigo casado. Quando eles começaram a namorar, ele se gabava muito da namorada, dizendo que eles eram uma combinação perfeita. Mas quando se casaram e começaram a viver juntos, começaram a notar coisas que não tinham visto antes. Por causa disso, começaram as brigas frequentes. No final, eles disseram que se arrependeram de terem se casado. E a moça perguntou: então, o amigo e a esposa dele acabaram sendo completamente diferentes? Lloyd concordou com ela e acrescentou que o amigo disse o quanto gostava de tudo na garota quando eles estavam apenas namorando. Na verdade, não é só o amigo dele. Assim que a situação muda, o amor também muda. Geralmente algo ótimo continua ótimo, não importa o que aconteça. No entanto, o amor não é uma coisa grandiosa, porque o amor é um sentimento vivenciado por seres que são muito diferentes em si mesmos. Então, ele deve se encontrar e não se sobrecarregar com o fardo deles. O amor pode ser um sentimento maravilhoso, mas certamente não é o melhor. Ela deve ter cuidado para não se apaixonar perigosamente. E quando a garota perguntou o que isso significava, Lloyd disse que acreditava que o amor mais perigoso era de dois tipos. O primeiro tipo é a imposição, quando uma pessoa impõe seu amor e força outra a aceitá-lo. O segundo é o stalking, quando um só gosta de olhar para o outro. Lloyd considerava esses dois tipos de amor os mais perigosos. Eles deixam cicatrizes de uma forma ou de outra, e às vezes alguém fecha seu coração para sempre.
Existem diferentes tipos de amor, mas apenas esses dois são unilaterais, e o amor não foi criado para um ser. Em sua opinião, um sentimento só pode ser chamado de amor quando o relacionamento se estabelece por meio da troca mútua desse sentimento. Portanto, ele a alertaria contra o encontro com um amor perigoso e a aconselharia a adotar uma abordagem mais relaxada em relação aos relacionamentos. No final, Lloyd expressou confiança de que ela teria sucesso porque era uma garota muito atraente. Ele acha que muitos homens ficariam felizes em sair com ela. Então, ela deve ser confiante e tentar não pensar demais nas coisas. A menina respondeu que nunca teve um relacionamento, mas que cria uma poção do amor. Ela entendia Lloyd muito bem, já que ele era igual a ela. Além disso, ela estava muito interessada em saber a opinião de alguém que nunca tinha tido um relacionamento. Lloyd perguntou se ela chegaria atrasada ao trabalho, já que o primeiro ônibus estava prestes a sair. A menina agradeceu a Lloyd pela conversa e disse que ele a ajudou muito. Lloyd entregou-lhe um pacote de comprimidos e a menina perguntou por que ele estava dando aqueles comprimidos a ela. O jovem respondeu que isso facilitaria as coisas para ela no escritório, já que, aparentemente, ela havia bebido um pouco ontem. A menina agradeceu a Lloyd e perguntou se poderia ir até ele caso algo não desse certo novamente. Opley perguntou surpreso a Lloyd se ele realmente permitia que a súcubo voltasse e o aconselhou a não levar esses clientes a sério. Súcubos são conhecidas por ficarem possuídas. Ele deve ser extremamente cuidadoso. Ela percebeu que o bebê dragão não estava em lugar nenhum hoje, embora ela ainda tivesse muito trabalho a fazer com o presente para sua mãe. De repente, eles ouviram um estrondo terrível perto da loja. E correndo para a rua, viram um ciclista caído. Era o senhor Carrinho de Brinquedo. Era um robô e ele se desculpou por assustá-los, pois o barulho da queda foi ouvido por toda a área. Lloyd não conseguia acreditar como conseguiu cair em terreno plano. O robô respondeu que algo inesperado havia acontecido e que a bicicleta havia parado de funcionar de repente. Lloyd examinou a bicicleta e afirmou que a corrente havia se soltado. Ele resolveu o problema rapidamente. Opley ficou surpreso com sua habilidade, e o robô agradeceu pela ajuda. O jovem explicou que andava muito de bicicleta quando criança e por isso tem certo conhecimento nessa área. O robô agradeceu novamente por consertar a bicicleta e entregou seus cartões de visita a Lloyd e Opley. Ele trabalhava na fábrica Suya, especializada em destruir monstros, e declarou que uma chamada seria feita para ele. Depois disso, ele pegou sua bicicleta e continuou seu caminho. Opley lembrou a Lloyd que era hora de ele ir para casa também, porque amanhã seria um dia muito difícil. Afinal, amanhã é sexta-feira, e na sexta-feira todo mundo sai e faz festa. Era chamado de Sexta-feira Ardente, um dia em que todos se divertiam, liberando a tensão e o estresse da semana de trabalho anterior. Claro que o estresse foi aliviado com álcool. Graças a isso, todos os bares tiveram um dia lucrativo. Isso também se aplicava às lojas, mas os clientes lá eram muito diferentes daqueles nos bares. Você tinha que estar preparado para que alguém começasse a tocar suas músicas bem na área de vendas. Ou, abrindo suas asas, voe entre as prateleiras. Mais ou menos essa era a aparência dos clientes na loja. Lloyd se dirigiu aos clientes e disse que entendia que eles estavam se divertindo, mas pediu que não abrissem os produtos sem pagar por eles. Os visitantes pediram desculpas e pagaram tudo. Uma garota com asas se aproximou de Lloyd pedindo ajuda. Ela pairou no ar logo abaixo do teto, espalhando penas de suas asas ao redor. Então ela de repente mergulhou direto nos braços do jovem. A menina contou alegremente que finalmente havia se transformado em um cisne, e Lloyd a aconselhou a voar para casa. Então, quebrando a porta de vidro com seus chifres, um novo sujeito caiu na loja. Este touro olhava para tudo ao seu redor com olhos incompreensíveis. Ele estava no bar e de repente chegou. Ele perguntou a Lloyd se ele havia quebrado o vidro. Lloyd ligou para sua chefe e pediu que ela o salvasse. No entanto, Opley respondeu que ela também estava morrendo. Hoje foi um dia muito movimentado e eles não tinham recebido muitos clientes especiais antes. O tio decidiu pagar a compra usando vários cartões. De repente, a tia Réptil saiu da sua vez. Como resultado, a tia e o tio começaram a discutir. Ela teve dificuldade para passar na fila. Esses clientes não são incomuns, mas hoje havia muitos deles e o chefe passou por momentos difíceis. Mas trabalho é trabalho. Opley perguntou se Lloyd estava bem, pois estava claro em sua voz que suas forças estavam se esgotando. Ele relatou ao seu chefe que havia conseguido selar a porta com caixas de papelão, porque o Minotauro quebrou a porta da frente.
Mas ele está completamente bem e não está ferido. Lloyd tranquilizou o chefe dizendo que ela não precisava se preocupar com a porta porque ele havia pegado as informações de contato do Minotauro para pagar pelos danos. Lloyd pensou tardiamente que Opley precisava estar preparada antes de lhe contar tudo, e ela pareceu muito surpresa. Então a chefe disse que parecia que Lloyd precisaria de uma ferramenta especial. Ela estava pensando nisso desde o primeiro dia, mas agora ela tentaria fazê-la o mais rápido possível. Ela acrescentou que no mundo deles quase todas as raças têm mana. Existem aqueles que possuem habilidades físicas ou mágicas, dependendo das características. Os elfos são conhecidos por sua longevidade, e os súcubos por sua maestria em encantamentos e coisas do tipo. Dentre todas essas raças, cada uma com suas habilidades, ele é o que corre mais risco, pois é uma pessoa de outro mundo. Felizmente, seu corpo tem algum tipo de propriedade antimágica, e ele pode controlá-la de alguma forma com sua mente e força de vontade. Pode-se dizer que essa habilidade o protegerá. A única questão é se ele será capaz de resistir a magias muito fortes. Então, para sua segurança, ela fará algo por ele e é melhor que ele não a contradiga. Então ela lhe desejou sorte e desligou. Desde o primeiro dia, Lloyd entendeu o quão bom o chefe é. Ela se importa com ele, apesar de ele ser um trabalhador simples, e quando ele receber seu primeiro salário, ela certamente lhe dará algo saboroso. Enquanto isso, outro cliente entrou na loja e Lloyd perguntou o que ele queria. O homem pediu um maço de cigarros e Lloyd notou uma cicatriz enorme e estranha na mão do visitante. A primeira vez que ele via uma cicatriz tão grande. O homem percebeu sua reação e o aconselhou a não se preocupar. A curiosidade é uma das reações normais a algo assim. Ele pediu permissão a Lloyd para descansar um pouco na loja e sentar-se à mesa. O jovem não se importou, embora visse o cavalheiro pela primeira vez. O estranho pagou pelas mercadorias e foi até as mesas e cadeiras. Lloyd notou que o homem parecia muito ocupado, embora fosse madrugada. Provavelmente esse senhor trabalha em algum lugar do setor financeiro. Lloyd perguntou se ele estava apenas olhando as ações. O homem sorriu e respondeu que fazia um trabalho um pouco diferente, que era um motorista sóbrio. Lloyd olhou pela janela e ficou surpreso com a grande quantidade de carros circulando pela rua àquela hora. Parece que esse cara era um kobold. Ele estava calmamente sentado à mesa e olhando para a tela do celular. Lloyd sentia-se muito calmo no coração. Já passava da meia-noite e não havia clientes estranhos na loja, exceto este homem inofensivo. Esta era aquela hora adorável de trabalho. Se ao menos tivesse sido sempre assim, mas naquele momento o kobold se aproximou dele. Ele pediu ajuda para encontrar um lugar no mapa online. Lloyd admitiu que havia começado a trabalhar lá apenas alguns dias antes e, portanto, não conhecia bem a área. O estranho ficou surpreso com a coincidência, já que ele também havia começado a trabalhar há relativamente pouco tempo. Quando ele perguntou sobre o trabalho, Lloyd respondeu que gostava daqui. Mas hoje, um minotauro arrombou a porta deles aqui. Embora esta seja a primeira vez que algo assim acontece aqui. De repente, um barulho alto foi ouvido vindo da estrada, e olhando pela janela, eles viram que um acidente havia ocorrido. Dois motoristas saltaram dos veículos e começaram a discutir, acusando um ao outro de não seguir as regras de trânsito. As coisas chegaram a um impasse. Lloyd e Kobold saíram e assistiram a esta cena desagradável. O jovem nunca pensou que testemunharia o massacre de orcs, e parecia ser muito mais sério do que parecia à primeira vista. Os transeuntes não estavam muito interessados nisso. Aparentemente, conflitos com orcs ocorriam aqui todos os dias. O kobold estranho perguntou a Lloyd se isso significava que eles teriam problemas. Se esses orcs lutarem, eles não poderão aceitar clientes. Lloyd concordou com ele, já que todos estavam apenas assistindo à luta e, de qualquer forma, não tinham muitos clientes hoje. Kobold chamou os orcs. Ele disse que ficou satisfeito em ver que eles estavam em boa forma física, mas que precisavam parar com essa farsa e limpar a rua imediatamente. Os orcs perguntaram rudemente por que ele estava se metendo em algo que não era da sua conta. Ele era velho demais para interferir. Um raio branco de energia saiu da palma da mão do estranho e derrubou um dos orcs. O segundo olhou para ele com espanto e perguntou o que diabos ele estava fazendo ali deitado. Depois disso, ele correu em direção ao cobalto. No entanto, um momento depois, ele se viu ao lado de seu companheiro de infortúnio e finalmente a rua ficou calma. Kobold pediu aos transeuntes que ligassem para a polícia e para a seguradora.
Lloyd agradeceu pela ajuda e perguntou o que ele fazia antes de se tornar piloto e em qual corrida ele estava. O homem respondeu que era um lobisomem. Mas era difícil dizer porque ainda não era lua cheia, e ele estava apenas aproveitando a juventude e fazendo todo tipo de bobagem. Agora ele é apenas um velho aposentado. E Lloyd pensou que esse cavalheiro devia ter tido um emprego incomum e muito legal antes. A polícia chegou e o lobisomem agradeceu a Lloyd por deixá-lo descansar na loja. Lloyd pediu-lhe um cartão de visita, já que sua loja era frequentemente visitada por clientes não muito sóbrios. Se tal situação surgir, ele ligará para ele. O estranho tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a Lloyd. À primeira vista, era um cartão de visita comum. Não havia nada que constasse na identidade do vampiro. Ele certamente não parecia um golpista ou um bandido. E então o homem disse que, se Lloyd não se importasse, ele viria à loja deles às vezes para relaxar. Quando Lloyd voltou à loja, imediatamente apareceu um cliente que queria comprar 2 maços de cigarros. Mas ele estava com um cachorro e o jovem o avisou que animais não eram permitidos na loja. O comprador declarou que seu cachorro era bem comportado e não causaria problemas a ninguém, e que pretendia comprar os produtos rapidamente e ir embora. O comprador repetiu que o cachorro estava muito calmo. Ele comprava cerveja e cigarros e eles saíam imediatamente da loja. Lloyd pensou que, de qualquer forma, não havia outros clientes agora, e deixou o cachorro ficar. Ele apenas pediu ao cliente que não soltasse o cachorro e o segurasse nos braços o tempo todo. Nesse momento, Opley ligou para Lloyd e perguntou se ele tinha algum pedido especial para o instrumento que ela havia mencionado anteriormente, e o jovem disse que gostaria que o instrumento funcionasse. O cliente retornou ao balcão de cerveja. Ele pediu a Lloyd para embalar suas mercadorias e apresentou seu cartão para pagamento. Entretanto, o limite do cartão foi excedido e os produtos não puderam ser pagos. O comprador relatou que não tinha dinheiro em espécie consigo e, como não estava com o celular, não conseguiu transferir dinheiro para o cartão usando o número. Ele disse que teria que ir para casa para pegar sua carteira. O visitante entregou o cachorro a Lloyd e pediu que ele cuidasse dele, prometendo retornar em 10 minutos. Esse indivíduo estranho, na verdade, deixou o cachorro como garantia. Lloyd viu muitos donos de animais de estimação estranhos, e as situações eram diferentes. Mas deixar o animal para qualquer um ou como garantia é demais. Lloyd acariciou o cachorro e disse que ele provavelmente estava sofrendo com um dono assim. Era uma pena que ele não pudesse falar. Provavelmente, teria contado tudo a ele. O cão abriu a boca e declarou que realmente tinha algo a dizer, mas estava com medo de não ser compreendido. Por isso permaneceu em silêncio até então. Ele se virou para Lloyd e pediu permissão para lhe contar tudo. Lloyd ficou surpreso que o cachorro conseguisse falar. Ele perguntou ao cachorro por que ele não disse nada na frente do dono, caso contrário não o teria deixado ali. E ele respondeu que eles geralmente tentam não falar, e tentam ser especialmente cuidadosos na frente do dono. Porque quando ele latia e pedia alguma coisa, seu dono ameaçava cortar suas cordas vocais. Então ele tem que ficar de boca fechada. Lloyd perguntou ao animal seu nome e quantos anos ele tinha. E ele respondeu que seu nome era Dog e que ele tinha 2 anos. Ele explicou que 2 anos é muito tempo para um cachorro, e, portanto, falar não é um problema para ele. Lloyd perguntou a Dog se ele tinha visto outros cães falantes. Ele respondeu que nunca tinha visto tais cães. Geralmente outros cães estavam se divertindo e brincando com seus donos. Então, ele nunca viu ninguém falar como ele, mas está com medo de saber que eles acabaram de ter as cordas vocais removidas. E ele sente que todos os outros também estão vivendo com medo, e é por isso que estão em silêncio. O cachorro perguntou a Lloyd se era estranho ser um cachorro. Ele respondeu que lhe parecia que aqueles que tinham cães os adoravam. Um de seus amigos até levou seu animal de estimação para uma viagem ao exterior. O cachorro disse com inveja que ele teve muita sorte. Ele acrescentou que estava tendo muita dificuldade com seu dono, então agora o deixou aqui como garantia. O dono está sempre discutindo com a esposa e depois desconta a raiva dela nele, frequentemente bebe e, quando bêbado, o aperta. E, além disso, ele fede terrivelmente. No entanto, ele o alimenta e o mantém. Então ele tolera isso, mas às vezes ele só quer sair correndo. Lloyd sugeriu que Dog conversasse com seu dono, ao que ele expressou preocupação sobre suas cordas vocais depois disso. Lloyd observou que seu dono simplesmente não sabia que ele podia falar. Ele parecia uma pessoa má à primeira vista, e sua história só confirmou isso. Mas o cachorro respondeu que seria ainda mais difícil para ele sem um lar.
Lloyd ainda o aconselhou a conversar com o proprietário. E se tudo mudar? O cão concordou com Lloyd e garantiu que faria isso. Lloyd olhou para o relógio e disse que já haviam se passado 10 minutos. E Dog relatou que certa vez teve que esperar seu dono por uma hora inteira. O cachorro se virou para Lloyd novamente. Ele perguntou a ele o que era castração. Ao ouvir a conversa do dono com sua esposa, ele percebeu que haveria castração na segunda-feira. E o que isso significava? Teria alguma ligação com as cordas vocais? Lloyd pegou um lápis e disse que seria melhor explicar tudo com a ajuda de desenhos. À medida que seus animais de estimação envelhecem, a castração é uma das medidas mais importantes que você pode tomar para prevenir o aumento da próstata, tumores testiculares, cistite e muito mais. Muitos donos optam por castrar seus cães para a saúde do animal, mas isso não é obrigatório. Alguns donos combinam seus cães com um parceiro adequado e, quando eles têm filhotes, todos vivem juntos. De uma forma ou de outra, todas as decisões visam o benefício do animal de estimação. Os proprietários pensam duas vezes antes de tomar uma decisão final. E se um animal de estimação pudesse falar como esse cachorrinho? O cão exclamou que iria morrer, mas nunca se inscreveria para algo assim. Por que ele deveria sofrer e por que estava sendo punido daquela forma? Ele não roubava ossos de outras pessoas e sempre enterrava seu cocô. E Lloyd disse que era pelo bem do animal de estimação, que era ele. O cachorro se manteve firme e disse que nunca deixaria ninguém tocar em suas bolas. Ele perguntou a Lloyd se ele permitiria que suas nozes fossem cortadas pelo mesmo motivo, e se ele não consegue fazer isso, por que fazer isso com os animais? O cão até derramou uma lágrima. Ele estava triste e pesaroso. Afinal, ele ainda não conheceu sua alma gêmea. Ele já é um macho adulto e sonha em ter filhotes, mas agora ele será castrado em breve. Lloyd pensou que não deveria ter contado a esse cão impressionável sobre a castração. Para compensar, ele deu um pouco de água ao cachorro. O cachorro se acalmou um pouco e pediu desculpas por ter feito birra na loja. Ele estava tão assustado que não conseguia nem controlar suas emoções. Lloyd ainda insistia que o cachorro falasse com seu dono, principalmente porque agora ele sabia tudo sobre castração. Ele deveria dizer a ele que não queria fazer isso. Mas Dog respondeu que não havia necessidade disso. Eles tinham um relacionamento de mestre e animal de estimação desde que ele nasceu, e ele sempre acreditou que tinha que segui-lo rigorosamente. Entretanto, ele percebeu que não podia mais viver assim e estava pronto para romper relações com seu mestre para aproveitar cada segundo de sua vida. Ele agradeceu a Lloyd por ajudá-lo a finalmente decidir fazer isso. O jovem se opôs e disse que estava apenas aconselhando-o a conversar com seu dono. Mas o cachorro respondeu que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Lloyd o aconselhou a pensar com cuidado, porque a vida na rua era muito mais difícil, mas o cão decidiu firmemente que, com ou sem um lar, ele ainda teria que sofrer. Se suas nozes estiverem em perigo, ele deve sair de casa. O cachorro acrescentou que havia tomado uma decisão e pediu a Lloyd que o ajudasse a remover a coleira. Quando o jovem o libertou da coleira, o cão exclamou que se sentia aliviado. O cachorro também pediu que Lloyd o ajudasse a conversar com o dono antes de se separar. Ele ainda queria se despedir, mesmo que o relacionamento deles não fosse bom. Lloyd prometeu ajudar e, naquele momento, o dono retornou. Ao ver seu animal de estimação sem coleira, ele perguntou ameaçadoramente: "Que tipo de coisas estão acontecendo aqui?" Lloyd disse que seu animal de estimação queria lhe dizer algo. O cão fez uma pergunta ao dono surpreso e pediu que ele respondesse honestamente se ele tinha voltado ali por ele ou pelos cigarros, e se era verdade que ele queria castrá-lo. O dono, atordoado, confirmou suas palavras e o cachorro declarou que daquele dia em diante não retornaria mais para a casa deles e seguiria seu próprio caminho sem explicações. Antes de sair da loja, o cachorro se virou para Lloyd e perguntou se ele poderia visitá-lo às vezes. O jovem não se importou. O cão, desejando prosperidade à loja, deixou o local, e o dono, imóvel no lugar, cuidou dele. Um momento depois, o dono correu atrás do seu animal de estimação com um grito alto. Lloyd ficou sozinho. O dia estava muito mais calmo do que ele esperava. Tirando o dono e o cachorro, o dia estava bom. E o dono, percebendo o que tinha acontecido, saiu correndo atrás do cachorro precipitadamente, deixando a carteira no balcão. Ele pode não ter sido um bom dono, mas parecia amar Dog. Lloyd levou o lixo para a rua e de repente ouviu um espirro alto. Era a menina dragão que foi até a loja de bicicleta. Ela olhou para Lloyd e o cumprimentou calorosamente.
Lloyd convidou a garota para entrar na loja e perguntou se ela estava resfriada. Ela espirrou e disse que era só o nariz que coçava. Lloyd pediu que ela esperasse um pouco e colocou água em um copo. Ele voltou com o remédio e pediu para a menina tomá-lo com água. E como bônus prometeu dar-lhe chocolate quente. O dragão respondeu que não queria comer o remédio. Além disso, ela não tinha dinheiro hoje, e ele não podia lhe dar nada. E Lloyd percebeu que a garota estava tentando inventar uma desculpa para não tomar o remédio. Lloyd disse a ela que se ela recusasse o remédio, mais tarde ela receberia uma injeção com uma seringa enorme. A menina foi forçada a tomar remédios, e Lloyd perguntou por que ela não tinha vindo na sexta-feira para dar um presente para sua mãe. E o dragão respondeu que ela tinha aulas de piano ontem. Ela acrescentou que tem aula de piano toda sexta-feira. Lloyd presumiu que ela estava resfriada e não poderia continuar fazendo o presente. Ela estava com medo de espirrar e incendiar a loja, então ela veio hoje. A menina discordou da suposição do vendedor e disse que tinha vindo hoje apenas para cumprimentá-lo. E Lloyd a lembrou que a loja era um lugar onde as pessoas faziam compras. O pequeno dragão disse que não tinha muito dinheiro para gastar e que, quando economizasse mais, viria aqui comprar alguma coisa. Lloyd perguntou quanto dinheiro ela já tinha economizado. A menina respondeu que havia economizado 2.000 wons e que sua mãe lhe dava 500 wons todos os dias. Lloyd rapidamente calculou que ela vinha uma vez a cada 4 dias e faltavam menos de 2 semanas para o Dia dos Pais. Ele achou que a menina era gentil, mas ela não teria tempo para preparar um presente para a mãe. E ele não queria vender a ela todo tipo de tralha inútil. Ela não quis vir aqui, então ele pegou 2 pirulitos da vitrine. Lloyd virou-se para a menina e disse que, como recompensa por ela tomar o remédio, ele lhe daria um copo de chocolate quente. Então ele perguntou quanto dinheiro ela havia levado consigo, e o dragão respondeu que ela só tinha 500 wons. Lloyd disse que eles tinham exatamente 2 pirulitos que custavam esse valor. E, além disso, tinham muitas outras guloseimas que poderiam ser compradas por 500 wons. Se ela quisesse, ele poderia mostrar tudo a ela. Se ela tiver tempo, deixe-a levar 500 wons e ir até a loja. A menina disse que ficaria feliz em comprar esses doces hoje. Ela fez uma pausa e perguntou qual sabor ele gostava. E Lloyd percebeu que ela queria compartilhar a doçura com ele novamente. Ela queria fazer isso porque seu tio lhe ofereceu chocolate quente. Além disso, sua mãe lhe disse que se ela comesse muitos doces, ela teria diabetes. E quando você compartilha algo delicioso, ele se torna ainda mais saboroso. Lloyd percebeu que não havia nada que pudesse fazer, e que teria que concordar e comer um dos doces. Ele disse que gostou do azedo, e a menina disse que então escolheria um chupa-chups sabor chocolate. Lloyd não se lembrava de vê-las tão inocentes e doces quanto essa garota em sua época. Ele se lembrou do que Ople lhe disse sobre jovens dragões serem capazes de ver as cores das almas. Ele esperava que esta pequena não fosse tão estúpida a ponto de seguir um estranho se estivesse vendo a cor de sua alma pela primeira vez. Então a garota dragão perguntou a Lloyd a que distância ele morava da loja e o jovem respondeu que morava a 3 minutos de caminhada dali. Ela ficou muito feliz com isso, e Lloyd perguntou se ela também morava nesta área. A menina respondeu que para chegar à casa dela precisa viajar 1 hora de metrô, mas a escola dela fica aqui, bem perto da estação de metrô. Ela é muito grande e tem irmãs lá que são mais velhas que ela, mas também tem aquelas que são mais novas. Há também meninas da mesma idade que ela, e a mãe dela também trabalha nessa área. Ela desceu da cadeira e se ofereceu para mostrar a Lloyd onde sua mãe trabalhava. Eles saíram, e a menina apontou o dedo para um enorme arranha-céu. O dragão disse que ela dormiu lá hoje e que normalmente depois da escola ela vai para o trabalho da mãe. E depois elas vão para casa juntas. Ela amava o lugar onde sua mãe trabalhava, e hoje tinha mais um motivo para amar a área. Lloyd perguntou sobre o motivo, e a garota disse que ele morava lá. Isso significa que eles se verão com frequência e será divertido. Lloyd respondeu que não pretendia trabalhar lá por muito tempo. Ele planejava encontrar um emprego permanente e queria trabalhar aqui meio período até encontrar uma empresa adequada. Claro, neste lugar, ele ganha uma experiência muito rara. Aqui ele testemunhou como fogos de artifício saíram de um documento falso e limpou as escamas de um dragão. Ouviu um palavrão de um chihuahua. E também, por fim, deu conselhos amorosos para a súcubo. No entanto, isso não significava que ele viveria a vida inteira como vendedor. Mas ele não podia contar tudo isso para a garota. Lloyd acariciou seus cabelos
e disse que não iria desistir imediatamente e que ela não deveria ficar chateada. Ele também disse à menina que estava muito preocupado com ela e a aconselhou a não ser amiga de adultos. Você não deve se aproximar de pessoas que não conhece bem e não deve ir a lugar nenhum com estranhos. Ele contou tudo isso à garota apenas para a segurança dela. O pequeno dragão respondeu que estava ajudando-a com o presente e também lhe deu remédio. Ele a ajudou e, portanto, para ela, ele é um bom adulto. Lloyd suspirou e pediu à menina que trouxesse algumas folhas de papel em branco para desenhar no dia seguinte. Quando a menina foi embora, Opley voltou para a loja. Ela percebeu que realmente não havia mais espaço para viver na porta e que, obviamente, Lloyd passou por momentos difíceis ontem. A chefe anunciou solenemente que estava introduzindo um dispositivo que aliviaria Lloyd da dor de cabeça de clientes problemáticos. Lloyd ficou surpreso ao ver um telefone simples nas mãos de Opley. Mas ela disse que estava trabalhando no dispositivo a noite toda. Ela tinha esse telefone em casa e ligou para alguns lugares para fazer o aparelho funcionar. Agora ela queria explicar como usá-lo. Lloyd perguntou à sua chefe se ela estava bem e ela respondeu que sentia que ia morrer por falta de sono.